banca, eu coloquei um espaço físico para vocês, tá? É um mini presentinho de apresentação. Aí, de acordo com o que eu for trazendo, pontuando, é como se fosse um slide padrão, só que a gente vai pontuando pelas folhas, tá bom? Bom, vamos sentar, peço licença, a apresentação não vai ser sentada. Bom, boa tarde novamente. Esse momento, ele é um momento muito único, é especial estar aqui, não falando tudo do que eu pensei, eu imaginei durante esses 2 anos e meio contando com a seleção. Não foi tudo pensado de um modo linear, mas foram capturas que me trouxeram alguns pensamentos, né? É importante pontuar que durante essa dissertação eu tive vários desencontros, vontade de rasgar as folhas, não fazer, como eu fiz com a minha qualificação, não reutilizei praticamente nada. Então, foram alguns desencontros, mas que geraram muita potência. Esse trabalho, ele buscou ensaiar-se. Esse ensaio, ele veio em ramificações de um dever experimentação. Então, através de algumas experimentações de vida, a gente entende que a pesquisa está entrelaçada com a vida, o nosso cotidiano não é separado de tudo aquilo que a gente vive. Então, o meu ensaio, ele se torna minha metodologia, o meu ensaio de vida em devir. Esse ensaio, ele entra como um campo de experimentação. Ele é rizomático, ele é fluido e ele contém múltiplas direções. Ele não tem um começo e nem um fim, são apenas recortes. Como a própria vida em si, elas não tem início nem tem fim de determinadas situações, mas nós vivemos recortes cotidianos. Então, cada ensaio que eu trago nessas escritas, elas são como fios desse cotidiano, onde um puxa muitos outros. Então, não há uma linearidade exata. Como a nossa diz, o ensaio não se configura como um gênero. Ele pretende demonstrar ou explicar, mas como um modo de pensar escrevendo, um pensamento que experimenta a si mesmo. Então, a todo momento, como também diz Foucault, ao mesmo tempo que nós nos escrevemos e já estamos aspirados e multiplicados, e a escrita já se torna outra. Cada vez que nós escrevemos, estamos ali em constante mudanças de pensamentos. O próprio movimento da escrita, ele já é muito potente. E quando a gente se inscreve, ele se torna ainda mais potente, ainda mais fluido. E ele tem uma potência de pensamento que é capaz de nos modificar. Então, pensando nisso, eu trago escritas que elas vêm em acontecimentos, acontecimentos no devir, deleuziano, onde o que acontece é aquilo onde o que acontece vem do pensar. O que acontece nos faz pensar, nos faz imaginar o que seria aquilo se fosse diferente, ou aquele ponto mínimo que nos transcende, nos eleva para um outro pensamento, para uma outra forma de vida. Com isso, eu trago nas escritas que não existem verdades, não existem capturas do que é ser, no caso, uma escrita autobiográfica, não existem capturas do que é ser a Ana, não existem capturas do que é ser docente. É apenas fragmentos de quem eu sou que também vão gerando outros caminhos. Com isso, ensaiar é uma tentativa provisória de dizer o que é indizível, de bordar meus sentidos, de bordar minhas próprias linhas. A escrita autobiográfica, ela não pode ser compreendida como uma trilha aberta. Ela é de múltiplos caminhos, marcada por deslocamentos, metamorfoses e escritas de si. O método não antecedeu a experiência.
pesquisa metodológica, onde ela vem da autobiografia, vem dos ensaios, vem da experiência, do acontecimento. E com isso, o meu problema de pesquisa, ele se dá em como inventar, por meio de uma autobiografia ensaística inventiva, a constituição de uma mulher tecida por verbos, que ensinam ciências na Amazônia. O meu objetivo, ele está em experimentar uma escrita autobiográfica como acontecimento do pensamento, afirmando a vida em uma docência amazônica em devir, na qual ensinar ciências, pesquisar e existir se ramificam como modos de criação de si e do mundo. Pensar uma escrita que se ramifica dentro do mestrado, dentro do programa de pós-graduação, é impossível não pensar na docência. É impossível não me ver docente em múltiplas capacidades, como escritora, como docente que é filha, como docente que vive também outras ramificações de vida. E o que é essa docência de uma professora? Existem muitos tipos de docência, muitos. E não existem as verdades ditas sobre o que é ser professor, mesmo que existam manuais até então ditos do que é ensinar, do que é aprender. A minha posição enquanto professora em uma docência veio desde a graduação com muitas inquietações. Eu penso em um modo único de ser professor, o meu modo. E como que eu consigo trazer isso e jogar isso para o mundo? Como que eu consigo me encarar com o mundo e viver tudo isso? Eu tive muitos encontros e desencontros, principalmente com escritas, com leituras. Foucault me abriu muitos olhos em muitos sentidos desde a graduação, e isso me aspirou a fazer as primeiras escritas de livros, na qual eu me identifico, desde o final da monografia ainda, onde eu materializo um desmanual do que é ser professor, no caso, na alfabetização ali, numa docência que desalfabetiza a criança. Então, no caso, uma desalfabetização para ser docente. Então, eu venho com essas rupturas de o que é ser docente, e no mestrado isso se intensifica de um modo que me arranca de muitos modos que eu entendia que era ser eu. Então, muitas inquietações, muitos rastros foram deixados diante dessa docência, que não foi só ser professor, foi também viver. E Coraza traz um ponto muito significativo disso, de que inventar uma docência é sempre um gesto de desobediência às prescrições de ensinar. Eu posso dizer que eu fui desobediente em alguns sentidos, e que nos bastidores a professora Mônica até sabe que foram em vários sentidos, mas é sempre essa ruptura, eu sempre me vejo muito assim, ainda antes era muito algo me puxando, e hoje eu já me vejo assim muito arrancada até de mim mesma. Então, trata-se de fazer de si uma obra de arte, de viver a própria vida como uma criação permanente. Essa frase do Foucault eu gosto muito, porque desde a graduação eu sempre ficava pensando o que é viver a vida como uma obra de arte? Como que eu transformo a minha vida em uma obra de arte? E hoje eu já não tenho essa resposta, mas eu tenho alguns rastros disso, eu tenho algumas possibilidades. Eu vivi algumas possibilidades e ainda vivo elas dentro, e até trago elas dentro da dissertação, do que é viver essa vida em obra de arte, essa vida que te traz impulsão, que te leva para frente, que te arranca de si e te faz querer viver o novo. Então, uma dessas coisas que me arrancaram, com certeza, foi as escritas pequenas. Eu não sou uma grande escritora, mas eu faço muitas escritas pequenas, escritas que vêm de cotidianos, que vêm de uma aula, que vêm de um local informal, como um museu, como uma exposição, como um congresso, um simpósio. Vieram de algumas inquietações e de alguns ensaios
a gente pode dizer assim. E esse gesto de uma docência escritora, ela veio permeada pelo ensino de ciências. Então, dialogar reflexivamente, produzir discussões, os cortes, os desvios, os não ditos, as caracterizações, as dissoluções, as instabilidades, tudo isso traz um gesto de impulsão. Então, a partir desses meus cortes, esses pequenos fragmentos, eu consigo trazer uma docência que vem me descendo. Realmente é uma textura que ela vem em várias ramificações, não tinha como eu não trazer isso na dissertação, porque é isso. E dentro dessas ramificações, muitas coisas elas perpassaram. Como dentro, eu sinto, algumas situações que eu vivenciei, principalmente dentro do mestrado, em que me movimentaram. Eu tive algumas experiências do ser docente e também ser pesquisador. Dentro delas, uma experimentação que eu realizei totalmente dentro da ideia de Manuel de Barros, onde a gente consegue ter uma ótica, muito menor das coisas, um cuidado, um olhar para aquilo que desimporta. E aí eu queria fazer uma leitura em relação ao poema do Manuel de Barros, para a gente elucidar esse segundo instante da dissertação. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras, fadigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Esse poema do Manuel, ele trouxe uma reflexão que até hoje eu ainda pego algumas entrelinhas, do que cada verso quer nos trazer e nos prescrever em vida. E naquele momento ali, vivendo uma disciplina de mestrado, a gente conseguiu emergir muito no que é principalmente ser docente com mais pessoas, povoando essa docência. Foram momentos que eu principalmente dividi o que é ser docente com outras pessoas, no caso com outros colegas. Não estou presentes aqui no momento, a Leia, algumas pessoas da graduação, em que o confronto, o choque de você pensar como que eu vou me entrelaçar nessa docência, como que eu vou me arrancar de mim, de tudo aquilo que eu quero fazer e conseguir juntar tudo isso. Então aquele momento ali para mim foi muito importante, porque ele também foi uma ruptura. Eu deixei ali um pouco da Ana na Leia e a Leia um pouco em mim. E isso foi algo que também trouxe uma precisão assim, para dentro daquele momento vivenciado. E com isso, eu trago aqui outra reflexão em que as lutas que se travam dentro do campo da educação para expor as estratégias por meio das quais se reconstrói os modos de dizer um suposto jeito certo de fazer pesquisas. Então, qual é o jeito certo de fazer pesquisa? É o jeito de deixar você ser docente sozinho, ou você ser um docente povoado? De você ser capturada por uma metodologia engessada,
ou de você se deixar também multiplicar pelo aquilo que a vida tem a te propor, pelo que a vida te convoca. Então, eu penso, a partir daquele momento, né, em florestar cada vez mais o meu ser docente, florestar cada vez mais a minha vida. E aí eu começo a fazer coisas, eu começo a me juntar e vou entrando no que tem para fazer aqui, e é com mais gente, não tem mais gente, mas eu quero chamar mais gente. E aí veio para várias coisas que me fizeram trazer mais impulsão. O momento vivido nesse floresteio como um modo de inventar outros modos de fazer docência, foi uma reflexão que eu tive de como eu vou florestar esse ensino. E aí, em contato com outra professora, também já foi minha orientadora, uma querida, me abriu os caminhos para que eu entrasse numa outra disciplina, uma disciplina da graduação dela, e desse com ela 2 aulas para alunos do ensino de ciências, né? E aquele momento ali também para mim foi, nossa, muito, assim, pontual demais, de que sabe aquele realmente, como Deleuze Guattari fala, né? Aquele momento acontecimental. Você realmente sempre pensa, eu quero ser professor de graduação, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo, e aquilo que você vive e você fica no encontro. É o encontro realmente com o devir, com o acontecimento. E aquilo ali provoca pensar novos brotos, para que nós tomemos uma raiz em expansão. Então hoje eu me vejo em ramificações um pouco maiores e mais potentes em relação ao que surgiu dali, né? Bordando pistas de uma pesquisa vida, ela vem com algumas inquietações e também alguns resgates. O que afinal nos convoca a pesquisar no ensino de ciências? O que nos faz insistir em determinadas perguntas e não em outras? Quais os fios que atravessam? O que nos importa pesquisar? Essa pergunta, ela vem de um artigo do Leandro Berinassi, que ele nos faz essa inquietação, né? Ele nos propõe, que é o que nos importa efetivamente pesquisar, o que nos mobiliza. E através desse artigo também eu vim com algumas outras inquietações que elas surgem no estágio supervisionado do mestrado, dentro de uma turma sobre epistemologia da pesquisa científica. Então, a partir daquele momento, eu dei uma aula, né, que era a aula defesa, né? Eu esqueci a palavra que se dá, mas é uma aula que você tem que propor ali para a turma. E a minha aula foi a minha vida. E eu achei aquilo ali muito envolvente, porque falar da minha vida é falar de tudo que permeia em dor, tudo que permeia em dores, também em alegrias, porque a vida é assim, né? E eu lembro que aquela aula não foi uma aula, foi um momento realmente de bordar uma pesquisa através da minha própria vida, da minha infância. Eu nem falei como foi a aula, eu estou chorando só de lembrar da aula. Mas foi um momento muito assim, também de acontecimento vivido, pois foi ali que eu trouxe os resgates do que realmente importa pesquisar. E naquele caso, o que importava fazer o ser docente. Por que ser professor? Por que estar ali? Por que pesquisar sobre a docência? E mais ainda, porque todos os dias aquilo tem que te mobilizar. Porque todos os dias aquilo tem que te confrontar. Então, naquele momento, as discussões, elas vieram em forma realmente de bordados. Nós trouxemos tecituras ali que vieram através de mobilizações de pesquisas minhas em relação à minha infância, do que era fazer docente. Esse tópico na minha dissertação é um pouco sensível, porque também trata um pouco da minha infância. E a pesquisa em si, ela é aquilo que nos move, ela nos inquieta, é isso, ela nos desloca, ela nos deixa feliz, nos deixa triste, ela mexe com as nossas emoções.
Então, ela vem do que pulsa no corpo, do que nos retoma em afetos, do que resiste e também daquilo que nos permanece enquanto pergunta, enquanto inquietações. Bordar pesquisas, bordar pistas de uma pesquisa vida, ela vem além do que vivo hoje. Ela vem de um passo que eu não consigo mencionar para vocês e eu não consegui nem escrever, porque realmente foi um tópico muito puxado. Uma docência amazônica, deslocamentos e ramificações. Eu penso em ramificações para essa docência amazônica justamente porque ela vem de muitos lugares. Eu não consigo trazer uma docência em que não se pense em várias posições. Cada evento que eu vivo, cada espaço que eu estou, cada viagem que eu realizo, cada comprovação de instante, de estar, ele me mostra que é um percurso bem mais linear daquilo que realmente a gente entende por um caminho. Então, existe prolongamentos de uma prática que se aprende enquanto ensina e também se contamina pelo próprio movimento do estar no lugar, do estar no ser. Então, ramificar uma docência vem em alguns pontos de potências de vida mesmo, e eu trago apenas alguns para a gente também se estender, que é ramificar, por exemplo, na imersão da floresta amazônica, onde foi um momento ali, tanto vivido com os meus amigos no mestrado, mas assim, das experimentações, das experiências, foi um momento também muito de resgate, realmente o acontecimento, você estar naquele momento vivido, mas é a sensação de que você não esteve ali pela primeira vez, aquele não é a primeira vez que você está ali. E aí eu tive muitos resgates assim, de instantes da minha própria infância. É impossível eu estar numa área verde, é impossível eu estar dentro da floresta, eu dormir numa rede, eu debulhar o milho, tudo. Não tem como eu fazer tudo isso e fingir que é a primeira vez. Porque não. E com isso eu trago uma reflexão do que Paraíso diz, né? Que precisamos experimentar um currículo, não como propriamente um documento, né? Um currículo, mas o fazer curricular em vida, onde as experimentações elas vêm muito mais fortes, onde o ensinar é realmente um mundo e que a gente partilha dele como um todo. Os nossos sentidos, eles vão produzindo outros sentidos e ao mesmo tempo esses sentidos são postos no mundo e nos constituem de várias formas. Ramificar uma docência na inserção social foi um outro processo também que me mobilizou, um pouco da mesma forma, nesse sentido de trazer alguns resgates de ancestralidade, principalmente de pertencimento e de um senso de coletivo, que é justamente o florestar, o popular essa docência. Ela veio com a Jaque, né? A gente fez uma inserção juntas, eu, a Jaque e a Lúcia, colegas de mestrado, e foi um momento assim, muito forte, porque foi o que a Jaque falava para mim: Ana, deixa fluir. E eu sou uma pessoa muito pilhada, eu quero roteiro. Então, assim, acabou que no dia, assim, foi uma conexão, uma conexão bem bacana, assim, uma sinergia que a gente teve num momento que realmente foi um estado de presença. Tudo aquilo que a gente põe no estado de presença realmente tende a nos mobilizar muito forte. E naquele dia ali, tanto o campo, a gira, a parte das experimentações com a argila também foram momentos muito importantes. Essa inserção social, ela realmente veio para a comunidade de uma forma muito, muito forte, assim, muito potente. A gente entrou tanto nas comunidades do Careiro Castanho, quanto aqui em Manaus, na Casa do Caminho. Então, assim, foi muito bacana, muito significativo
também potente para essa docência que vem em constante ramificações. E eu quero pontuar duas últimas, né, que se tratam de mobilizações coletivas. O IMPA foi uma exposição que nós realizamos de dezembro para janeiro, foi uma exposição muito rápida para organizar, mas que, pensando nesse senso de forasteiros, né, de florestar essa docência, a professora Mônica até falou para mim: Ana, só vai lá e faz, tu sozinha. Aí eu, não, vamos chamar. E aí eu chamei a Ivna, chamei algumas outras pessoas para a gente contribuir. E, cara, foi tão legal, porque a gente chegou lá no IMPA, o momento da organização, a gente se matando lá para arrumar as coisas, e quando ficou tudo arrumado, tudo bonito, aí a gente, poxa, é isso. O que significa ali, enquanto nós, né, mulheres amazônicas, manauaras, esse senso de entrega para a sociedade. A exposição ela ficou um mês no IMPA, o circuito, na verdade, ali da passagem, a todo momento exposto, e quantas pessoas não puderam ver um pedacinho das nossas pesquisas, um pedacinho da nossa existência aqui. E aquilo ali foi muito também marcante para mim, mas principalmente pelo fato de eu ter conseguido mobilizar pessoas que eu gosto para trabalhar comigo. Então, eu sinto que essa docência, ela fica ainda mais forte. O fazer docente, o fazer pesquisas, o fazer pesquisa vida, ele se torna muito potente quando a gente coloca pessoas e traz para si, e traz para mobilizar, para escrever. Vamos mobilizar um artigo, vamos mobilizar vida mesmo, quanto que isso não fica forte. Um outro exemplo disso foi aí da Belo Horizonte. Aí agora vou puxar a sardinha para minha boca. Aí da Belo Horizonte assim, foi muito gratificante também pra gente. A gente foi no Enebio e também povoada de muitas pessoas daqui da Amazônia, né, trazendo o nosso pedacinho. E como que isso não foi marcante ali até pra gente, tanto para prestigiar os nossos amigos, a apresentação da Ivna, a apresentação dos Chips, a gente na correria, e não vai dar tempo de assistir tudo, vamos lá. E nossa, correria, e comendo salgado de procedência duvidosa, e pão de queijo muito bom também. Então, assim, tivemos dias de luxos e de pobrezas, e fora isso também as mobilizações das nossas próprias pesquisas. Como que é bacana a gente chegar dentro de uma sala, expor tudo aquilo que a gente pesquisa, o que pra gente é dito normal, o que é cotidiano, é usual pra gente, então estamos acostumados, e como que os olhos das pessoas enchem ao ouvir da Amazônia, ao ouvir falar de um lugar que é nosso. Como que muitas das vezes a gente não se percebe nessa valorização. Então, aquele momento ali, por exemplo, tanto da apresentação do Chickson, que ele trouxe um pouco disso de sonoridade para a apresentação, a minha própria apresentação, eu tive pessoas que quiseram comprar os meus livros. Eu fui com 5 exemplares e eu só voltei com um porque eu tinha que usar um livro. Eu tinha que ter um livro ali, então, poxa, deixar um pedacinho ali das minhas escritas em BH foi muito bacana. Ter ali conversa com alguns professores, com alguns colegas de muitos anos da área, de outra cidade, me perguntando como assim, o que é ser professor aqui? Eu não estou entendendo, me explica, e curiosidade, e perguntas. Foi um momento assim muito único, enquanto processo formativo, que é constante. Então, para finalizar, eu penso em transbordar. Como que eu transbordo essa docência ainda mais? Como que eu trago toda essa vida sempre em cheias, sempre em fluxos constantes, para que eu consiga trazer experiências, né? Essas experiências, ainda mais experimentações. Essas experiências apresentadas, elas evidenciam uma docência que não pode ser compreendida como um espaço de experimentação sensível, que pode ser compreendida como um espaço de experimentação sensível, onde ensinar e pesquisar se entrelaçam no modo de existir. Então, aqui, eu trago também uma citação
onde assumimos a possibilidade de criar-se e recriar-se por meio do desenvolvimento de pesquisas. Abandonamos a dimensão ilusória de uma ciência fixa, mutável, e consideramos que ela possa ser mutável, instável e em constantes deslocamentos. Essa pesquisa ela precisa, não só a minha, como várias outras pesquisas, elas precisam estar em constantes fluxos, para que a gente consiga propagar ainda mais um fazer docente novo, ou realmente o fazer de existir realmente que tenha potência. É isso, obrigada. Parabéns, Ana, pela apresentação. Você pode vou anotando aqui algumas coisas, se você quiser anotar também, tá bom? Fica à vontade, respira, né? Dá aquela tranquilizada, né? A gente quer agradecer também os meninos aqui, né?